Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias centrais de uma mensagem que rolou recentemente, no domingo agora, 7 de setembro de 2025. Estou falando da pregação Frutos do Trabalho no Reino, que o pastor Elton Mello apresentou lá na Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba. Isso mesmo. A gente recebeu aqui um material, tipo um resumo com os pontos principais. Sabe, a base foi aquela passagem super conhecida de João, capítulo 4, o encontro de Jesus e a mulher samaritana. A nossa ideia aqui é meio que desvendar juntos as reflexões mais importantes que saíram desse sermão e ver como isso se aplica, né? Exatamente. A fonte que a gente tem é essa mensagem específica e ela vai fundo, né? Na urgência e acho que principalmente na perspectiva espiritual que o sermão disse é necessária para o trabalho no reino de Deus. Faz um contraste bem interessante, a visão dos discípulos, mais pé no chão, talvez, focada ali no cansaço, na fome, e a visão de Jesus naquele momento específico em Samaria. O ponto central é como que a gente pode enxergar além do que está na cara e se engajar de verdade na obra missionária hoje. Certo. Então, nosso desafio é esse: explorar a fundo esses conceitos. Primeiro, essa visão espiritual que vai além do óbvio, né? Depois, a alegria única que a conversão de alguém gera. Uma alegria que, segundo a mensagem, ecoa lá no céu. E também a importância crucial mesmo, da perseverança nesse trabalho de semear a palavra. E claro, conectar tudo isso com os projetos missionários que a igreja está envolvida que foram citados lá. Ok, então. Vamos começar a desembrulhar isso. O ponto de partida da mensagem, pelo que eu entendi aqui, foi aquele chamado direto de Jesus em João 4,35. Levantai os vossos olhos e vede os campos. Parece que os discípulos estavam, totalmente focados nas circunstâncias ali. Cansaço da viagem, fome, talvez até um certo preconceito com os samaritanos, né? Perfeito, a pregação colocou isso bem claro. O contraste entre essa visão humana, que é limitada mesmo, né, focado nos obstáculos, no que cansa, no que o olho vê na hora, e a tal da visão espiritual. Essa visão espiritual foi apresentada como algo mais amplo, sabe? Alargado, que não se baseia no que a gente vê, mas na fé. Jesus, olhando para o mesmo lugar que para os discípulos parecia, estéril, ou até meio hostil, que era Samaria, ele via um campo pronto, maduro para a colheita. Era algo que passava batido para eles. E foi citada aquela passagem, 2 Coríntios 5:7. Andamos por fé e não por vista. A fé seria essa lente, então, para ver a realidade como Deus vê. E o interessante é como isso, que parece meio abstrato, foi ligado diretamente a desafios missionários bem reais da igreja, né? Falaram do trabalho da missionária Débora, lá no Japão, um lugar descrito como um campo espiritualmente, bem desafiador, talvez um dos mais resistentes, né? Sim, com certeza. E também do envio recente da família do pastor Atos Aires e da Letícia, a esposa dele, para Lisboa, Portugal. Bem no meio de uma Europa que a gente ouve tanto falar que é pós-cristã, secularizada. Pois é. E o que eu acho fascinante nessa abordagem, e que a mensagem parece ter destacado bem, é como essa mudança de chave do humano para o espiritual muda o foco totalmente. Onde a gente só com o olhar humano vê barreira, resistência cultural, frieza, como talvez pareça no Japão ou em Portugal, a visão espiritual, segundo o sermão, consegue enxergar outra coisa. Ver sementes germinando, portas se abrindo, oportunidades estratégicas que Deus está preparando. Mencionaram Mateus 9, versículos 37 e 38. Aquela fala de Jesus sobre a seara ser grande e os trabalhadores poucos. É um chamado para agir baseado na oportunidade que ele vê. Ah, sim. E também Hebreus 11.1, né? A definição clássica da fé. A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A ênfase foi muito em alinhar nossa visão com a de Deus, ver o potencial divino por trás das dificuldades humanas. Isso leva a gente para o segundo bloco da mensagem. E aqui a coisa fica, realmente interessante. O sermão foi falar da recompensa, do fruto desse trabalho no reino. E a ênfase não foi só numa recompensa lá na frente na eternidade, mas em algo que gera alegria agora. E de um jeito muito especial.
Uma alegria que, de acordo com a mensagem, causa festa no céu. Exatamente isso. A referência principal foi Lucas 15:7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. A ideia forte ali é que cada conversão, cada pessoa que se encontra com Deus, é motivo para uma festa de verdade no reino. Não é pouca coisa, é um evento cósmico. Uau! E tem mais, a mensagem destacou que essa alegria não é só individual, ela é compartilhada. Citando João 4,36, para que tanto que semeia como que ceifa, ambos se regozijem juntos. Isso traz uma perspectiva muito poderosa, né? Mesmo que alguém passe a vida semeando num lugar difícil e não veja pessoalmente uma colheita gigante, essa pessoa participa da alegria final, da festa que acontece quando, talvez por meio de outros, em outro tempo a colheita vem. Tem uma unidade nisso tudo. E dentro dessa ideia de recompensa, falaram também dos galardões eternos, né? Citaram 1 Coríntios 3,8. Isso. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. A mensagem, pelo que está aqui, pintou um quadro bem vivo, bem motivador, a imagem de você chegar na eternidade e ser recebido por gente que foi transformada de alguma forma pelo seu trabalho aqui. Seja pela oração constante, pela contribuição financeira que ajudou, pelo envio de alguém, ou por ter falado diretamente de Jesus para a pessoa. Esse encontro, essa percepção do impacto eterno, foi apresentado como a maior glória, o maior gozo. Ligaram isso com 1 Tessalonicenses 2, versículos 19 e 20, onde Paulo fala que os crentes são a coroa de glória dele. E se a gente amarra isso no raciocínio todo que o sermão estava construindo, a motivação para se envolver na missão, para se dedicar ao reino, ela transcende totalmente o resultado que a gente vê aqui e agora. Né, essa alegria no céu, essa festa por cada vida e a perspectiva do galardão eterno, da recompensa de Deus pelo trabalho fiel. Isso se torna o verdadeiro combustível e valoriza cada esforcinho, cada oração, cada oferta, cada palavra semeada. Mesmo que pareça pequeno para a gente, a ênfase está no valor eterno desse trabalho feito no Senhor. Seguindo a linha da pregação, o terceiro ponto foi sobre a continuidade disso tudo. Como esse trabalho é interligado. Jesus disse algo que soa até meio enigmático, talvez. Ali em João 4, versículos 37 e 38. Um é o que semeia, e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. O que a mensagem tirou daí? Olha, a mensagem usou essa fala de Jesus para mostrar que o trabalho missionário nunca é um esforço isolado. De uma pessoa só ou de uma geração só, é, por natureza, um trabalho coletivo, contínuo, que atravessa o tempo e enfatizaram muito a necessidade de perseverança. Usaram Gálatas 6,9. Ah, sim, o não nos cansamos de fazer o bem. Exato, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. A ideia principal é que o fruto pode não vir na hora. Pode demorar anos, décadas, ou pode ser colhido por outra geração que se beneficia do que foi plantado antes. É uma corrente, sabe? E para deixar isso mais concreto, usaram exemplos da Bíblia, né? Sim, mencionaram Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas, que viveram pela fé, plantaram obediência, confiança em Deus, mas não viram a promessa toda se cumprir em vida. Eles plantaram para o futuro. Entendi. E aí, conectaram isso de novo com os missionários de hoje. A Débora, lá no Japão, talvez esteja num tempo forte de semeadura, preparando um terreno difícil para colheitas que outros vão fazer lá na frente. Da mesma forma, a família do Pastor Atos, em Lisboa, começando um trabalho numa região super estratégica da Europa. O impacto disso pode se desdobrar por muitos anos, talvez gerações. Isso traz uma questão importante sobre legado, né? Superação. Cooperar, a visão de longo prazo. Com certeza. E a mensagem reforçou isso com outras passagens. 1 Coríntios 15:58, que garante que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E Apocalipse 14:13, que fala que as obras dos que morrem no Senhor os seguem. A perspectiva é que somos todos parte de uma obra só.
Uma obra de Deus que se estende pela história. Uns plantam, outros regam, outros colhem, mas todo mundo coopera com Deus no mesmo projeto. Essa ligação no esforço é fundamental para manter o ânimo e a perspectiva certa. Então, tentando juntar tudo, o que isso significa na prática? Amarrando os pontos principais dessa mensagem do pastor Elton. Parece que a linha mestra é, primeiro, cultivar essa visão que vai além do natural, né? Uma visão de fé, para enxergar a oportunidade onde a gente só vê barreira. Depois, encontrar motivação não só no resultado aqui na Terra, mas naquela alegria profunda da transformação de vidas. Uma alegria que, para a fé cristã, tem eco no céu. E, por fim, abraçar a perseverança. Entender que o trabalho é contínuo, muitas vezes passa de geração para geração, e que cada passo, cada esforço tem um valor enorme para Deus, mesmo que a gente não veja o resultado final. É por aí. Acho que essa é uma ótima síntese, sim. E a pregação não ficou só na teoria, né? Ela tentou conectar esses princípios da Bíblia com a vida prática da igreja. Enfatizaram como isso se aplica ao apoio aos missionários no Japão e em Portugal. Orar por eles, contribuir, manter o contato, essas coisas. E, além disso, mencionaram que tem um material de apoio para os pequenos grupos da igreja, um roteiro de célula baseado nessa mensagem, e esse roteiro sugere ações bem práticas para a semana. Ah, legal. Tipo o quê, por exemplo? O roteiro, pelo que foi dito, incentiva os grupos a orarem por pessoas específicas que eles conhecem e que ainda não têm um relacionamento com Cristo, também a orar pelos nomes dos missionários, a Débora, a família do pastor Atos, e até a planejar juntos, como grupo, uma oferta missionária especial agora em setembro, que foi destacado como um mês de foco em missões na igreja. Interessante essa ponte para a prática. Teve até um lema semanal para os grupos, né? Algo para resumir a mensagem. Teve sim. O lema propósito foi: somos semeadores do reino, onde plantamos, Deus fará crescer. Uma frase curta, mas que pega bem essa ideia de responsabilidade nossa na semeadura, cooperação com Deus e confiança nele para o crescimento. Alivia um pouco aquele peso de ter que garantir o resultado sozinho, né? Faz todo sentido. E toda essa construção, a visão espiritual, a alegria no céu, a perseverança junta, as aplicações práticas, tudo isso levou a um apelo final específico, certo? Um convite para esse mês de setembro. Exatamente. O sermão fechou com um chamado bem claro, bem direto, para que os membros da igreja participassem ativamente do sustento missionário através de uma oferta missionária alçada. A ideia por trás dessa expressão, alçada, sugere algo que vai além do normal, sabe? Um esforço extra, um passo de fé na generosidade. E a base bíblica para motivar isso foi Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará. Isso mesmo. E quem dá a beber será dessedentado. E como que eles ligaram essa oferta com os temas da mensagem? Qual foi a conexão? A conexão foi direta. A mensagem apresentou o ato de ofertar para missões não como só dar dinheiro, mas como uma expressão prática daquela visão espiritual e da participação na alegria lá do céu. Descreveram como um ato de semear eternidade, investir recurso daqui em algo com valor eterno, como regar vidas, ajudando gente em lugares longe a terem a chance de ouvir o evangelho e florescer para a salvação. E, por fim, como um jeito de participar ativamente daquela alegria no céu pela conversão das pessoas, de se tornar um cooperador direto nesse processo todo. Entendi. Então, o convite foi para ser um colaborador ativo naquilo que a mensagem chamou de colheita eterna. A generosidade com o dinheiro foi apresentada como um canal direto para se envolver nos propósitos espirituais e eternos do reino de Deus. Ligar o bolso ao coração da missão, basicamente. Exatamente essa linha. A oferta como um ato de fé e de parceria com Deus na obra dele pelo mundo. Bom, fizemos aqui um percurso pelas ideias centrais da mensagem Frutos do Trabalho no Reino, que o pastor Elton Mello apresentou na primeira Igreja Batista Independente de Curitiba, neste último domingo, 7 de setembro. Foi uma reflexão bem profunda, né? Sobre a importância de adotar essa perspectiva espiritual para ver o mundo e a missão.
de encontrar alegria na transformação de vidas pelo Evangelho e de perseverar nesse trabalho, sabendo que ele é coletivo, contínuo e tem um valor que vai além do tempo. E para quem ouviu a mensagem ou ficou interessado agora pela nossa conversa e quer aprofundar mais nisso, foi mencionado lá no final do sermão que tanto o esboço completo da pregação quanto o tal roteiro de célula para os pequenos grupos estão disponíveis na internet. O endereço que passaram foi o site do pastor, www.alcancevitoria.com/frutos espirituais. Lá dá para encontrar um material detalhado para estudar e aplicar sozinho ou em grupo. Considerando tudo isso que a gente conversou, baseado nessa mensagem, talvez fique uma reflexão final para a gente levar, né? Como é que um pequeno ato nosso hoje, sei lá, uma oração mais focada, uma palavra de ânimo para alguém, um gesto de generosidade, talvez essa própria oferta alçada que foi mencionada, como é que isso, inspirado por essa visão espiritual que vai além do que a gente vê, pode de fato ecoar na eternidade? Como que a nossa participação aqui, mesmo que pareça pequena, se conecta com aquela alegria lá no céu e contribui para essa colheita eterna em campos que, para o nosso olhar natural, podem parecer tão distantes, tão áridos ou desafiadores como um Japão ou uma Portugal da vida? Fica aí a pergunta. Excelente provocação para a gente fechar a nossa análise de hoje. Realmente, como é que nossos atos de fé aqui se encaixam nessa realidade espiritual maior que a mensagem descreveu? Fica a questão no ar. Até a próxima.